Vamos lá, sétimo ano. Mais uma aula aí, aula 12. Aí, ó, tá? Hoje a gente vai falar de Egito, tá? E aí o Egito tem algumas particularidades, né? Além de ser assim um lugar coberto de misticismo, de mistérios, vamos falar disso também. O Egito ele entra tanto como uma das primeiras civilizações, então ao mesmo tempo que na China, na Índia, na Mesopotâmia, que a gente falou na última aula, surgiam as primeiras cidades, isso acontecia também no Egito. Tá? Então o Egito também é um dos berços da civilização humana. Mas o Egito também é um dos primeiros impérios, grandes impérios, tá? Porque você teve a formação de impérios em todos esses lugares. Tá? Então quando eu falei lá na Mesopotâmia, dos Sumérios, vão fundando cidades que são cidades-estado, né, cada uma independente. Aos poucos essas cidades vão uma dominando a outra e vão formando territórios maiores. E aí isso vai se chamar império. Então a Mesopotâmia teve vários impérios, tá? Que vai acabar lá na frente se tornando um grande império, que é o Império Persa. Mas aí é um outro momento. Mas o Egito se tornou um grande império mesmo, tá? Muito maior que os impérios da Mesopotâmia naquela primeira fase. Então o Egito, além de ser um dos berços da civilização, com a fundação das primeiras cidades, essas cidades foram se tornando impérios. Impérios vizinhos foram dominados, fazendo com que esse império ficasse cada vez maior. Tá? Então o Egito tem essa particularidade. E o Egito, além de tudo, por ser um enorme império cercado de misticismo, o Egito ele quase sempre foi preservado, mesmo quando ele foi dominado por outros povos, e foi dominado por persas, foi dominado por gregos, por romanos. Todos eles preservaram o Egito. Tá? Na maioria das vezes eles dominavam, mas não interferiam na política, no mundo egípcio. Tá? Tal a forma como eles eram bem vistos pelos outros impérios. Eles sempre foram muito bem considerados pelos outros impérios, mesmo pelos inimigos. Tá? Então o Egito sempre teve essa particularidade, tá certo? Mas vamos lá. O Império do Egito ele vai ficar aqui, ó. Tô colocando aí de novo a fotinho. Tem um texto enorme aí para você, enorme assim em quantidade de folhas, mas como eu já falei no outro, é cheio de imagens, né? Texto mesmo não é tanta coisa. Então no texto você tem imagens melhores de onde fica o Império do Egito. Tem até uma gravura lá de uma página recriando o Nilo e tudo mais. É bem legal esse texto de hoje, dessa aula. Mas o Egito fica aqui nessa região, estou colocando aqui, ó, no mapa. Tá? Então no norte da África, quase ali, fronteira com a Ásia, fica o Egito. Tá? Então o Império do Egito ele foi, como o da Mesopotâmia, ele também surge às margens de um rio. Tá? Lá na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Aqui no Egito ele vai surgir às margens do Rio Nilo, literalmente às margens do Rio Nilo. Tá? O resto do Egito todo é desértico, tá bom? No Nilo a coisa funciona um pouco diferente. O fim do rio, o rio ele desemboca aqui no Oceano Mediterrâneo, estou colocando aqui para vocês de novo. Aqui no final do Rio Nilo ele vai acabar no Oceano Mediterrâneo. Essa região aí, o rio abre, faz como uma pirâmide, assim, né? Se chama delta do Nilo, tá? Mas lá na nascente, essa nascente do Rio Nilo, ela fica em montanhas altíssimas, montanhas que chove durante uma época do ano, chove muito. E aí o rio, essa água toda desce para a parte baixa, vai indo para a região onde ele vai desembocar, e o fluxo de água é tanto que o que vai acontecer? O rio ele enche, o rio ele aumenta o tamanho dele várias vezes, ele fica muito mais largo do que ele é normalmente. Então por um período do ano, esse rio que tem uma largura enorme, é o segundo maior rio do mundo, só atrás do Amazonas, ele é largo, mas durante uma faixa, durante um período do ano, isso lá na antiguidade, tá? Hoje tem represa, tem tudo, isso não acontece mais. Mas lá na antiguidade esse rio enchia e alargava por vários quilômetros. E toda a vegetação morta lá
os animais, a vegetação, todo o humus, né, que são essas plantas mortas e tudo que desce da montanha com a água, vai fertilizar as margens do rio. Quando a água volta ao normal, essas margens elas todas estão férteis. Então é aí que é feita a agricultura. Então no Egito a agricultura ela é feita, ela tem um prazo para se fazer. Você tem da volta do rio, do fim da cheia, até a cheia do ano que vem. Então você tem um período razoavelmente curto para fazer o plantio. Tá? Então se planta e colhe muito rápido, porque você não vai ter uma segunda chance, porque vai encher de novo. Tá? Então era assim que funcionava na antiguidade. Tá certo? Isso é importante, lá na frente vai fazer sentido o que eu falei agora. Então, esse é o Império do Egito. Ele vai surgir nessa região, são cidades que vão uma dominando a outra até construir um grande império, tá certo? Um império que não é, no seu funcionamento, muito diferente do Império da Mesopotâmia, tá? Você vai ver, os hábitos são diferentes, as roupas são diferentes, os nomes, o funcionamento, a religião é diferente, mas no final da conta é tudo muito parecido, tá certo? Você vai ter uma pirâmide social, no caso do Egito, pirâmide mesmo, né? Uma pirâmide social em que você vai ter o faraó lá em cima. No caso do Egito, que não foge muito de outros locais, na China, até mesmo na Mesopotâmia, esse faraó, que seria o rei, mas o faraó, no Egito tem o nome de faraó, ele é confundido com uma divindade, tá? Então, o Egito é politeísta, eles tinham vários deuses, e o faraó é considerado um deles, filho dos deuses, ou até mesmo um dos deuses, tá certo? Então se tem essa confusão, não é uma confusão de acidental, uma confusão proposital, de que o homem que domina o Egito, ele não é um homem comum, ele é um homem que vem dos deuses, que tem sangue dos deuses, ou que é propriamente um deus, tá certo? Isso foi usado várias vezes durante a história. Então no Egito é assim, você tem o faraó que domina tudo, você abaixo do faraó vai ter os sacerdotes, como lá que vão ser os responsáveis pelo culto aos vários deuses egípcios. Você vai ter também os escribas, no Egito também você vai desenvolver uma escrita, né, os hieroglifos, vou colocar alguns aqui para vocês darem uma olhada. E os responsáveis por fazer essas escritas, por ler essas escritas, pouquíssimas pessoas têm o domínio da escrita e dessa leitura. São os escribas, que também são superestimados, assim, são super considerados no Império do Egito, tá certo? Abaixo dele você vai ver a população, os comerciantes, artesãos, o exército, e lá embaixo os trabalhadores, tá? E aí é o povo e uma massa gigante de escravos, tá? Que esses escravos são quem? São prisioneiros de guerra. Quando o Egito vai dominando outras regiões, as populações dominadas vão sendo anexadas e escravizadas, e são eles que vão fazer o trabalho duro. Então, a grosso modo, se você olhar o Egito e a Mesopotâmia, o funcionamento é muito parecido, a pirâmide social é muito parecida, tá? Talvez a maior diferença que chame mais a atenção das pessoas é a religiosidade dos egípcios. Tá? Não que os outros não fossem, mas no caso do Egito você vai ter particularidades. Eu estou usando essa palavra tanto, mas falar de Egito não tem como. Tá? O Egito é um lugar onde as particularidades são gritantes. A religiosidade no Egito é muito diferente de tudo que você tinha. Tá? Politeísta, todos os povos eram, mas no caso do Egito você vai ter algumas outras diferenças. Tá? A primeira delas, que fica mais evidente assim, logo de cara, é que você tem no Egito a questão da zoomorfia. Tá? Os deuses são zoomórficos. O que é zoomórfico? São deuses que são meio animais e meio humanos. Tá? Então, se você pegar aqui, estou colocando alguns deuses para vocês egípcios, vários deles conhecidos de filmes, de jogos de videogame, você vai perceber que tem cabeça de animal, corpo de humano. Isso no Egito é muito comum, eles adoravam os animais. Uma prática que outros povos também tinham. Tá? Os humanos eles invejavam a visão
das águias, dos falcões, a velocidade dos chacais, das onças, dos tigres, dos leões, a força. Então tudo isso, a vitalidade dos touros, tudo isso era invejado e era cultuado. No caso do Egito, isso extrapolou, como na Índia também, na criação de deuses zoomórficos, que são meio humanos e meio animais, ou seja, são humanos super-humanos, tá? Com poderes que os animais tinham e os humanos não tinham, tá certo? Outra coisa é a crença na vida pós-morte. Tá? Então, os egípcios, diferentes de vários outros povos, eles acreditavam totalmente que a vida era apenas uma fase. Então, que você viveria, que você voltaria à vida. Daí então vão surgir particularidades como as múmias, como o livro dos mortos e as pirâmides. Tá? Os egípcios, desde o faraó até o mais pobre dos egípcios, acreditavam que iria morrer e que iria voltar à vida. Tá? Então que a morte era uma etapa, certo? Então isso criou uma série de estranhezas que hoje para nós são super misteriosas, místicas. Você na sua vida, se já não ouviu, vai ouvir que os egípcios tinham contatos com extraterrestres, que quem construiu as pirâmides foram extraterrestres, que as pirâmides na real eram aeroportos de discos voadores e tal, não sei o que lá, todas essas coisas aí. Vamos colocar os pingos no is. Talvez existam os extraterrestres, talvez os egípcios tenham tido contato, mas isso ninguém tem prova, não tem nada. Vamos falar do que a gente sabe. Os egípcios acreditavam que iriam morrer e iam voltar à vida. Então, um egípcio ao falecer, o que se fazia? Primeira coisa, se mumificava o corpo, porque eles acreditavam que ele ia voltar a viver, então aquele corpo precisaria estar inteiro. Então eles abriam o corpo, tiravam todos os órgãos, colocavam os órgãos em vasos, tá? Preservados com sal, passavam produtos químicos no bálsamos, produtos químicos no corpo e enfaixavam com uma mistura que até hoje as pessoas não sabem bem o que é. É algo muito próximo ao formol, mas ninguém tem muita certeza do que é. E enterravam, lacravam o sarcófago, que eram uns caixões, e enterravam, porque isso, o vácuo, a falta de ar no caixão e esses produtos químicos preservam o corpo, e preservam mesmo, tá? As múmias, milhares e milhares de anos, quando você abre lá o sarcófago e tira as gases, você vai encontrar múmias num estado de conservação assim super estranho, né? Um corpo enterrado hoje não dura 3 anos. Você tem múmias egípcias com milhares de anos que estão a pele escureceu tudo, mas está inteira, ela tem a pele, tem tudo, está normal. Tá? Então, por quê? Porque eles acreditavam na necessidade de preservar o corpo, porque esse corpo voltaria à vida. Isso é a múmia, tá? Não é nada fantasmagórico, não é nada disso. A múmia nada mais é do que uma forma de tratar o morto para que ele possa utilizar aquele corpo quando ele voltar à vida, que eles acreditavam que ele voltaria. O segundo passo, eles providenciavam uma coisa chamada livro dos mortos. Todas as pessoas faziam isso, desde os mais ricos aos mais pobres. Óbvio que os livros, a qualidade era diferente de acordo com o dinheiro. Então era uma folha, um papiro ou uma pele de animal, onde eles relatavam todas as ações que aquela pessoa fez, o que ela produziu, o que ela criou, o que ela trabalhou, as boas ações que ela teve. Era tudo anotado nessa folha, era enrolado como pergaminho e o morto era enterrado no sarcófago segurando esse livro. Por quê? Porque na crença egípcia, ao morrer, esse morto acordaria e seria julgado por Deus Anubis. O Deus Anubis ele seria o responsável, o guardião do submundo, vamos por assim, como se fosse um inferno. Então, todos os mortos eram julgados por Anubis. Então, Anubis pegava o livro da vida da pessoa, via todas as ações dela, e os pecados dessa pessoa eram pesados. Se os pecados fossem mais pesados que uma pena, essa pessoa ela ia para o submundo, ela não voltava à vida. Então esse livro dos mortos era uma forma de tentar convencer Anubis
a trazer essa pessoa de volta à vida. Tá? É como eles acreditavam, e acreditavam de verdade mesmo. E aí tem a questão do túmulo. Essas pessoas, além de mumificadas do livro dos mortos, elas precisavam de um lugar especial para ser enterrada, para que quando ela retornasse à vida, ela tivesse os bens dela, o dinheiro, os móveis, as roupas, eram enterrados junto com ela. Para que quando ela voltasse à vida, ela tivesse tudo à disposição. Tá? E aí as pessoas eram enterradas em pirâmides, principalmente os mais ricos. A gente, quando fala em pirâmide, pensa nessas três aqui, ó: Quéops, Créfren e Miquerinos. São as três enormes pirâmides do Egito, que foram construídas por três grandes faraós. Muitas delas foram construídas, o cara começou a construir quando ele era jovem, ele colocava os escravos para trabalhar e construir as pirâmides. As pirâmides foram feitas por escravos, por trabalhadores. Tá? Não a gente fala escravo, mas trabalhadores. Esses trabalhadores, gente, como eu falei no começo, durante a cheia do Nilo, eles não tinham o que fazer. Tanto escravos quanto trabalhadores, na maior parte deles, trabalhadores livres. Então, nessa época, eles eram utilizados, o trabalho forçado do faraó. Tá? Então, construção de pirâmides, de templos e por aí vai. Construíram um monte de coisas no Egito. O Egito é um dos lugares mais lindos do mundo. Tudo foi construído por braços humanos, braços de trabalhadores egípcios. Tanto trabalhadores livres, na maior parte dos casos, e muitos de escravos também. Tá? Nesse tempo em que o rio enchia e não havia possibilidade de plantar e colher, esses trabalhadores eram utilizados nos trabalhos de construção. As pirâmides foram feitas por trabalhadores humanos, tá? Que carregaram pedras por centenas de quilômetros, pedras gigantescas, cortaram, empilharam da maneira correta, fizeram construções maravilhosas. Essas construções são túmulos, onde a pessoa era enterrada. Quanto mais importante a pessoa é, quanto mais rica ela era, maior era o túmulo. Então as pirâmides nada mais são do que isso. Tá? Quéops é o túmulo do faraó Quéops. A pirâmide de Miquerinos é o túmulo do faraó Miquerinos. Você tem dezenas de outras pirâmides no Egito, menores, porque são de pessoas com algum dinheiro, mas muito menos importantes. Aquelas que não tinham, cavavam um buraco e lacravam, mas não era um túmulo como o nosso, né? Ela ficava enterrada embaixo d'água num lugar oco, onde se jogavam os pertences dela. No caso dos pobres, quase nada. No caso do faraó, um monte de coisa. Esses faraós eram enterrados com tudo que eles tinham, gente. Com todas as roupas, todas as riquezas, com os criados dele, com as mulheres. Todo mundo era enterrado junto com ele. Porque se acreditava de verdade que ao voltar à vida ele poderia dispor de tudo isso. Tá? Então, muito do misticismo em volta dessa sociedade, muito dessas coisas místicas, elas vêm de um não entendimento do culto à morte dos egípcios, a religiosidade dos egípcios. A religião deles pregava, acima de tudo, a vida após a morte. E eles, durante a vida, se preparavam para a vida após a morte. Estranho isso, mas é assim que funcionava. Às vezes, desde jovenzinho, o faraó já começava a construir a pirâmide dele, porque lá na frente, quando ele falecesse, ele iria ser enterrado ali com todos os seus... Tinha que caber tudo. Tinha que haver túneis, tinha que haver armadilhas, porque para evitar que essas coisas fossem roubadas. Já tinha ladrão naquela época. Certo? Outros faraós foram enterrados de outras maneiras, em tumbas escavadas na montanha. Um dos túmulos melhor encontrados é do faraó Tutankhamon, que não é um dos mais importantes, mas ele é um dos mais conhecidos. Se você for procurar Egito na internet, você vai achar Tutankhamon, porque ele não era um dos grandes, não foi um dos mais ricos, nem um dos mais importantes, não fez grandes coisas, mas a tumba dele foi encontrada perfeitinha. Ela foi escavada dentro de uma montanha com todas as riquezas, tudo lá guardadinho. Quando ela foi encontrada, estava tudo lá dentro, não tinha nada sido roubado. Já nas pirâmides e nas outras, uma grande parte das coisas tinha sido saqueada. Então o que se encontrou foi fragmentos. Tá certo? Então,
os egípcios não eram extraterrestres, não são descendentes, não foram instruídos, são pessoas da época que viviam conforme a época e conforme as crenças que elas tinham, tá certo? Dentro da realidade que elas tinham. No caso das construções, os templos gigantescos, são gigantescos os templos egípcios, não só as pirâmides, todos os templos, as esfinges, Karnak, estou colocando aqui algumas coisinhas para vocês verem, são templos maravilhosos, de tão maravilhosos, e quando você vê quando isso foi construído, lá milhares de anos antes de Cristo, você realmente fala, não, isso não pode ter sido feito assim, fácil por humanos, tem que ter tido a mão de alguém, de algo superior, de ETs, não, você tinha uma época do ano que os trabalhadores ficavam ociosos, sejam trabalhadores livres ou escravos, não é isso, não é essa a discussão. E para evitar que esses caras, cabeça vazia, oficina do diabo, minha avó falava isso. Então, para evitar que esses caras ficassem sem fazer nada, pensando, reclamando da vida, vendo que estavam sendo abusados, oprimidos e tudo, você inventa trabalho para eles fazerem. Então, era tanto uma maneira de você mostrar o seu poder, que quanto maior a minha pirâmide, melhor eu era. Então, todo mundo quer construir a maior. Quanto maior o meu templo, mais ferradão eu sou. Então, usar esses trabalhadores era tanto uma maneira de ocupar o tempo deles, quanto também, durante a cheia do Nilo, quanto também para você preparar para a sua vida pós-morte. Tá certo? Então, isso é só um apanhado geral aí do Egito. O restante vocês vão ver aí nos textos, todas as fases do Império e tudo mais, para vocês terem um entendimento completo. Tá? Quando a gente fala aí para quem é religioso, do Moisés, o povo, os hebreus, os atuais judeus, o povo de Moisés, ele era um povo escravo, um dos povos escravizados pelos egípcios. Tá? Então, foram mesmo, isso é fato. Tá? Trabalharam para os egípcios, ajudaram na construção, nas colheitas e tudo mais dos egípcios. Um dos povos, não o único. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido tudo isso, que fique claro, que ajude vocês a tirar aí um pouco desses mistérios egípcios, que é legal, mas que não é. Tudo tem uma explicação, nada é assim. Foram os ETs, porque não pode ter sido um humano. Não, pode sim, não só pode, como foram. Beleza? Leiam o texto e qualquer dúvida que tiverem, é só me chamar. Fui, a gente se vê.